Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu vou falar um pouco sobre as 4 visões da tribulação e do milênio. Sobre o período da tribulação, existem 3 ou 4, pelo menos, correntes escatológicas, teológicas e milenistas conhecidas. Por exemplo, o pré-tribulacionismo. Os estudiosos afirmam que o arrebatamento da igreja, o juízo, Jesus voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva, acontecerá antes do período chamado 7 anos do governo do anticristo, da perseguição à igreja e aos crentes. O mid-tribulacionismo, o médio-tribulacionismo, entende que o povo de Deus passará parte deste período, ou seja, a metade do período da tribulação, sendo que o arrebatamento da igreja ocorrerá aproximadamente no meio do período de 7 anos, descrito em Daniel capítulo 9, que é chamada 70 semanas de Daniel, chamado de mesotribulacionismo. Outra visão é o pós-tribulacionismo. Entende que o povo de Deus passará por toda a tribulação aqui na terra, sendo que o arrebatamento só irá acontecer após tudo se consumar. Então, os pós-tribulacionistas e pós-milenistas acreditam que o milênio ocorrerá, que a igreja passará pela grande tribulação e que depois de Jesus voltar a julgar os vivos e os mortos, haverá o julgamento, o juízo, e então tudo isso se consumará. Quanto ao reino milenar, o milênio, existem pelo menos 3 ou 4 perspectivas. A primeira, amilenismo, é a crença de que não há milênio futuro, e sim que a profecia se cumprirá na eternidade. Ou seja, é o chamado já e ainda não. O reino de Deus já veio com Cristo, sua pregação messiânica, sua morte na cruz e sua ressurreição. O pós-milenismo histórico, a igreja evangelizará este mundo, fazendo progressivamente melhor. Então, para os pós-milenistas, o mundo haverá essa paz mundial, essa prosperidade, esse progresso científico, espiritual, moral, à medida que o evangelho será pregado em todo o mundo. Todas as nações conhecerão de Jesus, o Cristo de Deus. Então o progresso espiritual, econômico, moral, tecnológico, científico e a paz mundial será possível através da evangelização, de missões e da pregação do Evangelho, até que finalmente introduzirá o reino de Deus, que antecede a segunda vinda, ou segundo advento, a parousia de Cristo. E o pré-milenismo, finalmente, a segunda vinda de Cristo está programada para ocorrer antes do milênio. Então, os salvos serão arrebatados, segundo o pré-milenismo, haverá o julgamento, haverá a grande tribulação, o julgamento, Satanás, o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Outro ponto de vista simbólico é o idealista, que sustenta que o Apocalipse, a escatologia,
não é uma profecia de predição, mas um retrato simbólico do conflito cósmico entre os princípios espirituais. É a luta entre o bem e o mal e o triunfo gradual do reino de Deus. À medida que o reino de Deus e o bem avançam com o evangelho, com os crentes, com Cristo reinando, aí o mal ele será vencido pelo bem. Outro ponto de vista preterista, que vem da palavra latina praeter, ou prater, que significa passado, afirma que ele, o preterismo, é uma descrição simbólica da perseguição romana da igreja, da adoração ao imperador, culto do imperador e do julgamento divino de Roma. Então, é de acordo com os fatos históricos da história eclesiástica ou história da igreja. O ponto de vista histórico aborda o Apocalipse e a escatologia como um panorama alegórico da história universal da igreja ocidental, do primeiro século até o advento, até a parousia, a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação. E, finalmente, o ponto de vista futurista reconhece a influência óbvia entre o conflito do primeiro século entre o poder romano e a igreja. Teve os temas sobre esse livro. Ele também aceita a maior parte do Apocalipse como uma visão inspirada da época e que imediatamente precede o segundo advento, a grande tribulação, geralmente vista como 7 anos, estendendo-se a volta de Cristo até a criação de novos céus e nova terra. Fonte do estudo, Bíblia de Estudo das Profecias. Que Deus abençoe. Está aí as principais cosmovisões escatológicas conhecidas, ok?